Os internacionais do rádio. Os internacionais do rádio. Os internacionais do rádio. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite para você que está sintonizado conosco a partir de agora. O seu Opinião em Jogo pela Rádio Liz FM em Salvador, Bahia, pela Rádio Recreio FM em Valente, na Bahia, e também pela Rádio Eclipse FM em Maceió, Alagoas. Hoje, segunda-feira. Um ótimo início de semana para você. Hoje estamos no dia 9 de fevereiro de 2026. Muito assunto para a gente falar hoje. Tem polêmicas desse final de semana, muita coisa pra gente falar. Tem a chegada dos jogadores aí no Mercadão da Bola. Tem muito assunto pra gente trazer no programa de hoje. Vou cumprimentar aqui de bate-pronto aqui os nossos companheiros de bancada na noite de hoje, às 7h59. Boa noite pra você, meu querido Marcelo Santos. Boa noite, Breno Pereira, todos da bancada da bola, aqui do programa Opinião em Jogo. Boa noite para todos os ouvintes. Pois é, Breno Pereira, movimentado o Mercadão da Bola. Everaldo volta pro Bahia e Joe Arias se acerta com Palmeiras. E Everaldo fez gol ontem aqui no Adalto Moraes, viu, Marcelo? Ontem, vamos falar já das polêmicas de ontem, desse jogo no Campeonato Baiano. Boa noite para você, meu caro Roberto Martins. Boa noite, meu caro amigo Breno Pereira. Vamos nós também com o Mercadão da Bola, viu? Dois jogadores saem do Esporte Clube Vitória e reforça times da Série B. Isso mesmo que você ouviu. O Alan troca Timão do Povo, Timão da Massa, para o outro Timão do Povo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. E os jogos estaduais, Breno, que tá pegando fogo, viu? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui no Opinião em Jogo, que está no ar, meu garoto. Pois é, vamos falar também da vitória do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro venceu e o Tite continua aí, né? Mesmo que com a corda no pescoço, mas ainda continua, né? Continua como treinador do Cruzeiro. Vamos ver até por quanto tempo ele vai se manter no cargo como treinador do Cruzeiro. Você pode participar conosco na nossa programação, mandando sua mensagem aqui para nossa programação no WhatsApp da Liz FM, o 71991507099, ou também você pode participar pelo 75981334922. Vamos começar aqui falando sobre os campeonatos estaduais, porque nós tivemos muitos assuntos polêmicos ontem, viu? Pelo Campeonato Baiano, viu, Marcelo? Vou começar aqui com você falando sobre o jogo da Juazeirense com o Bahia, porque não tem VAR no Campeonato Baiano. E aí a polêmica que rolou ontem foi no finalzinho do jogo Juazeirense e Bahia aqui no Adalto Moraes, porque teve um pênalti para Juazeirense no segundo tempo. No finalzinho ali, o jogo foi até os 51 minutos. Teve um pênalti e o Tardelli já estava pronto para bater o pênalti, inclusive. E aí o jogador do Bahia foi atingir, a bola bateu no rosto do jogador do Bahia, do zagueiro do Bahia, Gabriel Xavier. E aí acabou que o pênalti foi desmarcado, porque o quarto árbitro recebeu uma comunicação externa que não foi do VAR, né? Eu tenho certeza que não foi do VAR. Eu acho que deve ter sido alguém que comunicou para ele, que passou para o quarto árbitro que não foi pênalti e fez com que o árbitro desmarcasse. Bom, enfim, resumindo, e ficou só no 1-1 mesmo o jogo, viu? Seria o gol até da Juazeirense, inclusive o segundo gol da Juazeirense ficou só no empate, 1-1. Foi pênalti, não foi pênalti, sei que deu maior reclamação no dia seguinte, hoje. O presidente da Juazeirense estava reclamando. E para completar tudo isso, Marcelo e amigos que estão aqui, Matheus Lima, que eu vou cumprimentar agora também, dar o seu boa noite já. A torre do estádio Adalto Moraes caiu também. Mais uma vez. A torre de energia, viu? A torre de energia caiu durante a entrevista do Rogério Ceni. Graças a Deus que não matou ninguém, que não atingiu ninguém. Isso é preocupante, viu, Marcelo? Isso é muito preocupante, porque se não fizer uma interdição agora no estádio, é pro bem do futebol que eu tô falando isso, gente. Isso não é uma crítica para destruir ninguém, não. Jamais é a minha intenção fazer isso. Isso é uma crítica construtiva.
Um estádio como esse, uma praça esportiva como essa, merecia mais cuidado, mais zelo, mais organização. Não passar vergonha como passou ontem aí. Uma torre de energia cair, Deus o livre guarde se matasse alguém, se atingisse alguém aquela torre de energia ontem. Pelo amor de Deus, gente, e até quando vamos viver nisso? Sabe? Eu não consigo entender essas coisas, não. Entra ano, sai ano e não fazem nada, não fazem reforma, não fazem nada. É uma vergonha, viu? Fala, Marcelo. Pois é, Breno Pereira, falando do jogo de ontem, sábado, né? Foi sábado o jogo. Foi ontem. No domingo, né? Bahia e Juazeirense 1-1. Esperava mais do Bahia, inclusive a gente no palpite de sexta-feira, todo mundo botou aqui goleada do Bahia, 4-0, 3-0, 2-0 e tal. A gente achava o Bahia favorito para esse jogo, mas a gente viu um Bahia muito aquém daquilo que é já conhecido por nós, né? Pela temporada do ano passado. Bahia tem um bom elenco, mas no jogo de ontem contra a Juazeirense não jogou aquele bom futebol que a gente conhece, aquele futebol que ele apresentou contra o Corinthians. Não foi aquele Bahia que ataca pelas pontas com Juba pela esquerda, por Ademir pelo meio ali, tem vezes que ele cai pela direita, fora o Gilberto caindo pela direita aqui, o lateral, fazendo muitos cruzamentos na área, e os volantes chegando na área para fazer gol. A gente não viu esse Bahia ontem, muito modificado, muitas peças, a gente viu ali peças novas chegando no Bahia, estreando. Everaldo veio do Fluminense para reforçar o Bahia novamente para essa temporada, não estava sendo aproveitado no time do Fluminense, veio, já estreou, já marcou gol de pênalti, né? Não foi bola rolando, já voltou marcando. Ele caiu muito bem nesse time do Bahia, o Everaldo. Vai servir sim para esse time, mas não acho que é aquele atacante ideal. O Bahia precisa de contratar e ver mais jogadores interessantes para o mercado. O City procura muitos jogadores jovens para o seu time, não quer saber de jogadores badalados no seu time, mas é uma forma de reforçar o seu elenco. Vamos ver como é que vai sair o Everaldo nas próximas jogadas, nos próximos jogos do Bahia, tanto pelo brasileiro como no Campeonato Baiano. E a Juazeirense é aquele ponto de interrogação, até onde vai? A Juazeirense é aquele time limitado que a gente não espera nada dela, viu, Breno? E é isso mesmo, né, Marcelo? A gente sabe que a Juazeirense todo ano é essa luta para passar para a semifinal. Sempre eles dizem que querem ser campeão do Campeonato Baiano, mas a coisa cada ano que passa tá mais difícil. E com relação ao pênalti, Marcelo, eu acho que você não viu o lance. Pelo menos eu vi um trecho, a bola bateu no rosto do zagueiro do Bahia. Pois é, Roberto viu. A bola bateu no rosto do zagueiro Gabriel. E o Tardelli, inclusive, o árbitro foi e marcou o pênalti, né? O Ezequiel foi o árbitro do jogo. Foi lá e marcou o pênalti. Aí ele recebeu uma comunicação lá, o quarto árbitro do jogo, recebeu uma comunicação externa e falou, fala pro árbitro aí que não foi pênalti não. E não foi pênalti não. E aí o árbitro foi e desmarcou o pênalti. E olha que não tinha VAR nesse jogo, viu? Não tinha VAR nesse jogo. E aí ele foi e desmarcou o pênalti e gerou uma confusão muito grande no final. Fala, Roberto. E com muitas confusões em relação a Rogério Ceni mesmo, não se manifestou, entendeu? Ele queria marcar que não foi pênalti, então o juiz já tinha marcado o pênalti, já estava tudo certo para o jogador bater o pênalti. O Tardelli, né, que estava no banco de reserva ontem, entrou no segundo tempo, entendeu? E aí chamaram, já que ele tinha o jogador que tinha batido, né, fez o gol anterior, né, já tinha substituído também o jogador e botaram o Tardelli. Só que aí o juiz recebeu uma comunicação do quarto árbitro. E agora marcou, meu filho. Para que voltar atrás? Não tem VAR. Não tem VAR. E era para mim a Juazeirense, não foi pênalti. Não importa. Se não tem VAR, marcou o pênalti, já foi. Não tem o que voltar. E aí, para mim, prejudicaram a equipe da Juazeirense. E ainda vou dizer outra coisa, viu, Roberto? Eu acho que não tem como justificar isso não. Se o árbitro tava com a palavra
que foi pênalti, ele não poderia voltar atrás da decisão que ele tomou. Se ele viu que foi pênalti, e outra, não tinha VAR, como eu falei, acabei de falar aqui, não tinha VAR, não tinha árbitro de vídeo. Então por que ele voltou atrás da decisão que ele tomou? E aí gerou uma confusão, porque o presidente da Juazeirense foi para cima dele, questionar ele, por que ele não seguiu com a decisão dele. E ele não explicou nada. E aí gerou toda a confusão e ocasionou tudo isso. Então eu não sei o que é complicado, não. Agora prejudicou a Juazeirense, que poderia estar hoje no G4, né? Apesar que poderia passar o Vitória, inclusive, e colocar o Vitória na quarta colocação. E infelizmente prejudicou a Juazeirense, que agora tem 9 pontos e está lutando ali no meio da tabela para a classificação e também para a zona de rebaixamento, já que o último colocado é o Atlético de Alagoinhas, que é SAF, tem 2 pontos ganhos. O Galícia tá ali, tem 6 pontos ganhos, tem 7 pontos ganhos. Ali tá muito embolado ali com 6, com 7. Muitas equipes ali tá muito embolado ali na classificação. Então para mim, a Juazeirense foi prejudicada. Mas não foi pênalti, não importa. Se marcou. Não tem que voltar atrás, não tem VAR. Eu continuo com a minha tese também. Marcelo vai falar já, mas eu vou cumprimentar aqui Matheus Lima, que também ainda não falou aqui no programa, então ele vai falar agora. Boa noite, Matheus Lima. Boa noite, Brenão, Roberto, Marciano e todos os ouvintes. Pois a Juazeirense foi muito prejudicada ontem, né? E isso só mostra o quão frágil é a arbitragem, né? Onde que é dito que, na regra, o árbitro de campo é quem tem a decisão final, mas a gente sabe que não, né? E por meio dessa comunicação, eu acho que já o costume de tudo ser decidido pelo VAR, então qualquer informação que tenha que foi pênalti ou não, ele já volta atrás da decisão dele, mesmo ele tendo a autoridade, mesmo ele tendo a convicção que foi pênalti, mas mesmo não sendo e sabendo dessa informação, ele voltou atrás. É como o Roberto falou, se foi marcado, se não tem VAR para instruir, para dizer que não foi, para mostrar que não foi mesmo, segue a decisão, né? É apenas mais um erro de arbitragem, que aí você pode justificar que foi porque não tem VAR e tal, né? Mas fica muito mais feio isso para a arbitragem, você manter uma decisão e depois por uma interferência externa que já é errado, que já não pode de forma alguma você voltar atrás. Aí eu pergunto, será que se fosse o contrário, será que se fosse a favor do Bahia, ele teria voltado atrás? Não. Tem esse detalhe também, né? Mas como é a Juazeirense, equipe pequena, então vamos fazer aqui, né, qualquer coisa. Por isso é justificada a revolta de todos os jogadores, o presidente da Juazeirense, enfim, toda aquela confusão de ontem. Já foi assim contra o Vitória e agora foi assim contra o Bahia. Ô Marciano, é motivo para muita reclamação, Marciano, ou não? Ou só porque empatou com o Bahia ontem gera isso tudo, Marciano? Não, acho que não, Breno. Acho que a Juazeirense está no seu direito, né? Como o time prejudicado, né? Foi o time que foi, né? Não foi validado seu pênalti e acabou sendo prejudicado. Acho que é um time a qual vai recorrer e tal, mas não vai valer muita coisa. Já vi muitos times reclamando e não dão em nada. Segue o jogo e vida que segue, viu, Breno? A Juazeirense, como é pequena, não vai dar em nada. O Bahia leva um ponto para casa e é isso. Acho que as reclamações cabem, mas não vai dar em nada. É um caso que já passou. Pois é um caso que já passou. Olha, são agora 20 horas e 13 minutos, 8 horas e 13 minutos, esse é os Internacionais do Rádio, esse é o seu Opinião em Jogo. O Tite venceu, rapaz, o Cruzeiro venceu, rapaz, eu tô vendo aqui que o Cruzeiro venceu, ganhou do América Mineiro por 2-0, rapaz. Que milagre foi esse? É porque você não tem aleluia aí, viu, Marcelo? Mas que milagre foi esse? O Cruzeiro ganhar ontem, rapaz, do América Mineiro 2-0, hein, Marcelo?
sobreviveu o Tite, Pois né? é, Breno, é uma vitória importante do Tite no Campeonato Mineiro, venceu por 2-0. É um placar bom para acalmar os ânimos da torcida do Cruzeiro e para a gente ver que Tite é esse que veio comandar o Cruzeiro. É um Tite que vai ter mudanças drásticas, vai melhorar esse time do Cruzeiro, ou é apenas uma chuva de verão que bate e passa? Vamos ver. Eu não espero muito desse treinador, não. Ontem eu vi também um time muito frágil do América, de Minas Gerais, o Coelho. É um time muito frágil, muitos jogadores da base, jovem, a qual não suportou a pressão do Cruzeiro, que jogou bem. Caio Jorge, Arroio, os volantes ali, o Lucas Silva junto com o Gerson, deu uma consistência muito boa nesse meio campo do Cruzeiro, a qual se saiu vencedor da partida. Foi um time superior, viu, Breno? Uma vitória importante para acalmar, mas vamos ver os próximos capítulos no Brasileiro. Pois é, um bom resultado pro Cruzeiro e deu uma sobrevida pro Tite também, né? Com certeza deu uma sobrevida, mas até quando? É o ponto e a página vai virar até quando? Vamos ver. Eu acho que o Tite tem que mostrar mais, porque ele é um treinador caro, todo mundo acredita no treinador e ele não tá rendendo. O Tite tem que mostrar mais, a verdade é essa. Você falou tudo, viu? O Tite tem que mostrar mais. Ô, Roberto Martins, o que é que você achou do jogo do Cruzeiro ontem contra a equipe do América Mineiro? Ganhou, mas não convenceu, Roberto? Breno, não ganhou, mas não convenceu, mas o time tá se ajeitando já, Breno. Tá se arrumando aos pouquinhos, né? Já deu um novo ânimo, a torcida celeste saiu feliz, mas ainda não é aquele Cruzeiro convincente, aquele Cruzeiro que realmente pudesse colocar a bola na caixinha. E aí, Matheus Lima, o Tite, pra você, agradou ontem com o Cruzeiro, mesmo ainda sendo reclamado por boa parte da torcida, que já tá aí, assim, um misto de aplauso, um misto de vaia. Ontem, o que é que a gente pode esperar desse Cruzeiro ainda, ô Lima? Pois é, Brenão, jogou, conseguiu o resultado, né? O que a gente já esperava que fosse acontecer, pelos palpites aqui. Mas é aquilo, ainda é cedo para dizer, nossa, tá bom, tá começando a deslanchar, é cedo, né? O Cruzeiro, pelo jeito ali, tá se organizando, tá começando a achar um caminho, a se encaixar no trilho direitinho, mas vamos ver, ainda é cedo para afirmar muita coisa. Uma coisa que você falou bem interessante, que eu achei ali nas manchetes, né, de hoje, que Tite tá com a corda no pescoço, e eu acho que ainda tá com essa corda. Só não foi apertada ainda, né? Mas que ainda segue com a corda no pescoço. Mas é um ponto a se destacar. O time conseguiu ser bem melhor ontem, mesmo com as fragilidades do América. O Cruzeiro conseguiu jogar, até porque jogou com equipes frágeis também e não mostrou um bom futebol, né? Partidos anteriores. Mas vamos ver as próximas partidas, principalmente no Brasileiro, que o nível aumenta. Aí sim é onde tem que ver a força do Cruzeiro. Vamos ver o que vai ser desse time e de Tite, a sequência dele, né? No comando do cabuloso. Tomara que o Tite venha com a sequência boa, porque a torcida tá esperando isso dele, viu? A torcida quer mais vitórias do Cruzeiro, mais vitórias ainda. Nós tivemos outros jogos que nós vamos trazer. Antes eu quero mandar um abraço aqui, rapaz, para o Tony Sampaio, que falou hoje mais cedo, estava acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Tony. Um abraço para toda a sua família aí que tá ligado com a gente aí em Valentes, tá bom? Aquele abraço. Mas nós tivemos, viu, Marcelo? Outra bronca também que aconteceu aqui é o campeonato pernambucano, porque o Santa Cruz jogou ontem no Arruda fechado. Espera aí, mas você vai entender agora por que o Arruda tá fechado. O Corpo de Bombeiros fez uma vistoria na sexta-feira, antes do jogo contra o Decisão, o jogo da volta, né? Que o Santa ganhou por 2-1, inclusive, na semana passada. E aí o jogo foi realizado ontem, Santa ganhou por 1-0, tá na semifinal e vai enfrentar o Náutico.
E aí gerou toda essa polêmica, porque o Arruda tá com o estádio fechado e recebeu o jogo ontem. Eu até falei com você aí no WhatsApp mais cedo sobre isso, que como é que pode o Santa ter um estádio que é seu, né? E não tem laudo para funcionamento. O Corpo de Bombeiros já determinou isso, e ontem o jogo foi realizado no Arruda sem público. O público não esteve presente ontem, o estádio estava silencioso e tiveram que acompanhar de casa. O Santa Cruz venceu decisão por 1-0 e está na semifinal, Marcelo. É uma pena ver um estádio gigantesco como o do Santa Cruz, um estádio que tem uma das capacidades maiores, e não recebeu público porque não tem laudo para funcionar, Marcelo. É uma pena isso, viu? Pois é, Breno Pereira. Uma vitória importante do Santa Cruz. A gente vê o Santa Cruz se estabilizando, né, no cenário novamente. Faz tempo que a gente não vê o Santa Cruz jogando e participando de semifinais, de finais de campeonatos locais pernambucano. Agora vai para a Série C desse ano. Vai estrear novamente na Série C. É um time importante no cenário nordestino, e essas situações parte de organização, Breno, tanto da administração do estádio, que faz parte do Santa Cruz. A administração do Santa Cruz está pecando nessa questão, e também a federação local pernambucana, que não fiscaliza a tempo, porque o Santa Cruz parou de jogar na Série D em agosto, setembro do ano passado. Olha quanto tempo teve o Santa Cruz organizar o seu estádio. Mais de 4 meses, 3 meses e meio praticamente. Não organizou porque faltou organização. Então a culpa toda cai em cima da administração do Santa Cruz. Eu não vejo o Santa Cruz com essa organização toda fora de campo. Dentro de campo é um time que está funcionando, mas fora de campo a administração deixa a desejar. É culpa do treinador? Não. É culpa do time? Não. É culpa do gestor que está lá, que é um péssimo gestor, viu, Breno Pereira? Isso tudo cai sobre a administração do Santa Cruz. Assim, tem muita coisa que melhorar, viu, Marcelo, no Arruda, viu? Tem muita coisa que melhorar. Ontem eu tava ouvindo os colegas falando que dentro do Arruda, inclusive até garrafa PET foi encontrada dentro do estádio. Como é que pode isso? Garrafa PET sendo encontrada dentro do estádio, um monte de sujeira que tem lá dentro. O teto, inclusive, do estádio tá para cair. Olha só, gente, o tanto de coisa errada que tem dentro do Arruda. O Arruda precisa ser fechado e ter uma reforma por completo. A última vez que teve uma reforma no Arruda foi em 2019. Faz tempo, viu? 2019, quando quem era o presidente do clube ainda era Fernando Bezerra Coelho, que era o presidente do Santa. De lá pra cá, não teve mais nada. O Arruda ficou sem nada, sem reforma, sem nada. Ficou esquecido aí, ficou abandonado. 7 anos. 7 anos, olha aí, o Roberto é bom de conta. 7 anos, de 7 anos pra cá, muita coisa mudou. Mas novidades que é bom, nada. Né? Infelizmente a gente vai viver nesse mesmo cenário até quando, né? E aí, Roberto? Uma desorganização da equipe do Santa, que é um grande clube que tem torcida, que tem massa de tradição, entendeu? Clube que tem torcida, tem títulos estaduais. Não pode estar passando o que está passando no Santa Cruz. É lamentável isso. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Até porque o Arruda já teve mais de 20 mil, 30 mil pessoas no Arruda. Já foi caso de 50 mil pessoas. Entendeu? E já teve na Série A também. Isso, já teve na Série A. Então, o Santa Cruz é um time do povo, um time grande. E não pode estar passando o que está passando no estádio do Arruda. O José do Rego Maciel, Arruda. Entendeu? Então, não pode estar passando por isso. O Santa Cruz é um time grande, torcida, Breno. Imagine. Você tá lá, seu time não pode botar torcedores porque não tem estrutura, não tem laudo que possa comprovar que o estádio está em dias. É um absurdo isso, é uma falta de respeito. E isso para funcionar, é um absurdo isso, uma falta de respeito. Para mim, perde o Santa Cruz e deixou de ganhar dinheiro, porque isso é uma renda. E quando o clube abre as portas para o torcedor, já é uma renda
uma renda fixa, uma renda que ajuda. E quando não tem torcida, perde todo mundo, perde o torcedor que queria ver os seus jogadores em campo, que queria ver o time em campo, perde o clube que poderia estar ganhando dinheiro, né? E é um absurdo isso. Perde todo mundo, perde a galera que está transmitindo, o pessoal de TV, porque vai passar para outros lugares, para outros países, entendeu? Perde todo mundo. Então isso é uma desorganização totais do José do Rego Maciel, sem um laudo realmente de comprovação de poder ter jogo no Arruda, Breno. Já pensou se quando tiver jogo da Série D, vai ter que mandar onde? Na Arena? Vai ter que se deslocar lá para São Lourenço da Mata para jogar na Arena? Vai ser complicado. A Arena agora que tá resolvendo o negócio do gramado, que semana passada teve um evento lá, então não teve como ter jogo lá. Aí gerou confusão. Não teve como ter jogo nos aflitos porque o Náutico não deixou. Então, meu amigo, o Santa tá assim, nessa situação, sabe? É complicado, não sei como é que vai ser a situação daqui pra frente não. E aí, Matheus Lima, eu até falei com você mais cedo, Lima, sobre isso, nos bastidores. Como é que vai ficar essa situação do Santa, Lima? Pois é, Brenão, como a gente estava conversando mais cedo, né? E eu até falei para você, e Roberto falou agora, isso é uma falta de respeito com o torcedor, com a instituição do Santa Cruz, né? E principalmente com o associado, com o quadro de associados do clube. Porque você tem ali uma taxa de mensalidade ali de associação, 100, 80 reais. Você pegar 1.000 torcedores, já dá o quê? Dá 100 mil, 80 mil por mês. E para onde está indo esse dinheiro? Né? Fica essa questão, o Santa com uma equipe aí, que joga o mínimo possível, equipe muito ruim, e o estádio nessa situação, que não consegue dar o mínimo necessário de conforto, de segurança para quem está lá dentro. Rapaz, a situação do estádio hoje é preocupante até para a imprensa que está lá. Aquela abertura que tem no teto é bem próximo onde ficam as cabines de imprensa. E como que aconteceu aquele buraco ali no teto, né? Será que foi uma parte que tiraram? Será que foi alguma coisa que jogaram ali? Que aconteceu ali para estar naquela situação? Né? Então é uma falta de respeito. Eu acho que poderia ser investigado melhor essa questão do associado, para onde está indo, porque eu acho que os torcedores devem estar pagando suas mensalidades em dia, né? E outra coisa, como que você vai jogar? Como que você diz que respeita tanto sua torcida? Como que você diz que ama a torcida, que a torcida é o 12º jogador e trata dessa forma, sem poder mandar seus jogos em casa, porque não dá para levar a torcida? É uma falta de respeito tremendo com o Santa Cruz e com o próprio torcedor. E isso não vem de hoje. Né? Com essa direção que está. Vem de anos e anos, o Santa se arrastando, entre trancos e barrancos. E agora, outra pergunta que eu queria fazer é onde está a SAF, né? Cadê a SAF do Santa Cruz, que ninguém vê, ninguém se pronuncia, ninguém fala nada? É só indo de mal a pior e ninguém fala nada da SAF. Se fosse assim, era melhor ficar do jeito que estava, pelo menos não iludir o torcedor do Santa Cruz. Pois é, disseram que a SAF ia sair esse ano, né? Já estamos em fevereiro já. Vamos entrar em março e nada de SAF. Meu amigo, tá complicado, viu? E quem sofre com isso é o torcedor do Santa, né? Que vai vivendo essas situações mais terríveis, né? Agora eu deixo uma interrogação para os amigos ficarem aí refletindo, né? Do que adianta você ter um estádio, mas você não pode jogar lá porque tá sem laudo para funcionar. Aí você tem que ficar apelando a um e a outro. Olha, me dá um espacinho aí para eu jogar. Ou então, arruma um jeitinho aí para mim jogar nos seus estádios. Tem que estar pedindo. Tem que estar pedindo para os clubes. E às vezes os clubes não querem ceder. O Náutico mesmo já foi um que disse, eu não vou ceder os aflitos porque tem jogos lá. Eu não vou ceder. Aí pede para outro, não, eu não posso ceder porque tem festa lá, tem evento religioso. Posso ceder. Então vai fazer o quê? Vai jogar aonde, pelo amor de Deus? Sabe? Então é complicado. E precisa ser resolvido isso o quanto antes também, essa parte de reforma no estádio, reforma para as cabines de imprensa trabalharem melhor, melhorar a situação do teto lá, porque se o teto chegar a desabar, meu amigo, que Deus o livre, tomara que não seja na cabeça de ninguém, tomara que não esteja ninguém na hora lá.
Pelo amor de Deus, meus amigos. Estão esperando acontecer o quê? Sabe? É lamentável tudo isso, viu? É lamentável demais. Bom, então 8h28 agora, 8 horas e 28 minutos no seu Opinião em Jogo. Nós tivemos aí, meu caro Roberto Martins, jogadores que vão reforçar aí clubes de Série B, não é isso, Roberto? Muito bem, é isso mesmo, Breno. Como eu falei nos meus destaques iniciais, o Lucas Braga está sendo transferido para a equipe do Fortaleza. Vai ficar até a temporada 2026. Lembrando que ele está indo por empréstimo, né, ao Lion. E o Vitória paga metade dos seus salários, metade dos seus salários também. Quem vai pagar é a equipe do Lion. Então tá aí, Lucas Braga está indo para o Fortaleza disputar a Série B, Copa do Nordeste e o restante do campeonato cearense. Quem também está de saída, né, é o jogador Tietê, o PP, né, que está indo para o Cuiabá. Ele que disputou a temporada passada também no Vitória, chegou por contratação através do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Infelizmente não está sendo aproveitado o PP e está indo para o seu velho novo clube, já que ele disputou a temporada 2023/2024 na equipe do Cuiabá. É isso aí, Brenda. As notícias do Mercadão da Bola, também tem Mercadão da Bola aí. Fora isso, meu tio, acabei de falar, tem jogador mudando de lado. É isso mesmo. Você quer que eu traga agora ou daqui a pouco? Calma, segura aí, calma. Segura a audiência, calma. Ô, Matheus Lima, Lucas Braga e PP. O Lucas Braga tá indo aí pro Fortaleza, né? Fortaleza que teve que fazer uma limpa muito grande no seu elenco, já que esse elenco que estava aí, como o Marciano bem já destacou muitas vezes aqui no programa, é caro para você manter um elenco desse na Série B. É muito caro, você tem que enxugar a folha mesmo, porque Série B é diferente de Série A cota não é lá essas coisas. Mas como é que você vê aí, meu caro Lima, essas contratações que o Fortaleza está fazendo para essa temporada, Lima? Pois é, Brenão, o Fortaleza que teve que enxugar o elenco, né? É um elenco que é caro e que não vinha dando resultado. É uma situação que é meio contraditória pelo valor da folha, né? Mas é isso, o Lucas Braga acho que é um bom reforço, principalmente para a Série B. E aí tem Copa do Nordeste também, né? Acho que se encaixa bem com o perfil do Fortaleza e precisa se reestruturar porque a limpa foi grande. E já o PP no Cuiabá foi bom para ele, já que não vinha sendo aproveitado no Grêmio. É boa, volta pro Cuiabá, uma equipe que ele já conhece, um local que ele também já se adaptou, né? Porque tem toda uma adaptação lá no Mato Grosso do Sul. Roberto. Ele estava no Vitória, ele veio em contratação do Grêmio pro Vitória e não está sendo aproveitado no Vitória. No Vitória, né? No Vitória, isso. Sim. No Vitória. Então, é uma boa pro Cuiabá. Também vai jogar a Série B, né? É uma competição diferente, é uma rotação mais baixa do que uma Série A. Ele tem tudo para deslanchar, viu? Tem tudo para deslanchar nessa Série B, no Cuiabá. E quem sabe com isso o time volta para a Série A de novo, né? Que bateu aí. Tem chance para isso, né? Vai das outras equipes permitirem. Mas acho que com ele tem grande chance de ser um dos artilheiros dessa competição. Breno. Muito. Oi. Queria trazer um atento daqui também, queria que vocês comentem, né? Sobre o que aconteceu ontem. Ontem um repórter perguntou, se você quiser daqui a pouco eu posso até trazer a resposta dele aqui, vou procurar aqui, em relação ao Diogo Barbosa, que está no Fortaleza, né? Foram perguntar ao Thiago Carpini o que ele achava do Diogo Barbosa, que não estava sendo aproveitado. Simplesmente ele falou, o jogador está aqui na equipe, mas ele não pertence mais ao Fortaleza, a gente não quer mais contar com o jogador. A gente, não sei quem foi que deu a faixa de capitão para o jogador quando ele estreou na primeira rodada do Cearense, não sei quem foi. Não foi eu que mandei dar a faixa de capitão. Alguém aí pegou e deu
a faixa de capitão para ele. Ele não faz mais parte do nosso plano. Nós não queremos mais o jogador aqui. É um bom jogador, a gente não pode dizer nada em relação a isso. É um rapaz dedicado, mas a gente não quer mais contar com o futebol do Diogo Barbosa. Esculachou aí o jogador do Fortaleza, Diogo Barbosa, que não está sendo aproveitado na equipe do Lion. E aí, Breno? Pode isso, um treinador fazer isso com um jogador? Meu amigo, é bronca, viu? Os bastidores andaram meio pesados. Aí eu vou deixar para o comentarista que tá aqui. Marciano Santos, você tá com a palavra, meu comandante. E aí, como é que você vê isso, Marciano? Então, sobre o jogador, a gente não pode avaliar porque a gente não tá dentro do clube no dia a dia pra gente saber essa rixa do treinador com o jogador, né? A gente não sabe o dia a dia, não sabe como o jogador vem se preparando para os jogos, se ele está disciplinado, o que aconteceu. Mas o fato é, para um treinador chegar em público e falar isso que ele falou, o Carpini, é sinal de fumaça que o jogador aprontou ou ele não foi muito legal com o treinador não foi legal com ele, e aí quando acontece isso é melhor tirar o jogador para não prejudicar o time, não começar aquelas panelinhas de jogadores, né? Uma turma defende o jogador, outra turma defende o treinador, e aí começa o trabalho dar errado. Então é melhor você afastar logo, emprestar ou tirar do elenco aquele jogador que vem atrapalhando os planos do treinador, do time, do elenco, e vida que segue, viu, Breno? Eu vejo dessa forma. Alguma coisa aconteceu pro treinador se comportar dessa forma. A gente não vai saber agora, mas pro futuro logo vaza. Oi. Agora me responda uma coisa, Marciano. Pode o treinador expor o jogador a tal ponto de, a qualquer momento, o grupo faz assim, se ele expor o nosso colega, né, que não está mais fazendo parte da equipe, como se ele fosse presidente, eu também vou sacanear também para poder sair. Você não acha que isso acaba acontecendo uma rebelião entre os jogadores e o treinador na verdade, Thiago Carpini? Na verdade, o que pode acontecer é uma retaliação, né? Os jogadores podem... Isso, pode acontecer uma retaliação entre os jogadores e o grupo e dizer, vamos boicotar o treinador, porque ele não é o presidente do clube. Aí vão boicotar não é a primeira vez que ele faz isso. Aqui no Vitória também ele boicotou também. E não foi elegante, né? Essa forma que ele tratou o seu companheiro ali, né? De elenco, de grupo, né? Foi deselegante pro jogador, foi deselegante para ele. Eu acho que ele tem que vir a público pedir desculpa pelo ocorrido. Eu acho que situações dentro do elenco, dentro do clube, tem que ser tratado dentro do clube, não pode vazar para a imprensa. O que ele fez? Ele jogou um problema para a torcida. Resolve aí, torcida. Se vocês querem o jogador, não. E a torcida que vai resolver. Porque a torcida tem muito peso sobre essas questões, né? Ela pressiona o presidente, o presidente bota para fora quem ele quer, sendo pressionado. Então, ele, como não quer mais o jogador, ele jogou para a galera. Tanto fez, tanto faz. Daqui a pouco, se ele sair do Fortaleza ou não, ou o Carpini for embora, ele vai ter outro emprego. Agora o jogador fica mais complicado, né? Porque ele fica queimado. O que aconteceu com esse jogador? Foi disciplinado? Ele brigou? Ele não é preguiçoso para treinar? Ele não treina bem? O que aconteceu? E aí fica aquela dúvida, né? Com o jogador, acaba queimando o atleta. Que isso não é legal para nenhum profissional. E ele poderia, Breno, falar assim, não, estamos resolvendo aí a questão do jogador, né? A gente está vendo aí se o jogador vai ser aproveitado ainda, a gente está vendo aí como é que vai ser a questão dele. E por enquanto ele está fazendo o seu trabalho aqui no clube. Vamos ver no que pode acontecer daqui para frente. Não sei se o Matheus pode comentar sobre isso, mas isso é uma falta para mim. Ele foi desrespeitoso com o atleta, até mesmo pegou do pesado, clube. né? Vai, Breno. Pegou pesado. E assim, um treinador, quando expõe isso para a imprensa, né, como o Marcelo destacou, quando o treinador faz isso para a imprensa é porque alguma coisa aí não está batendo bem. Ou ele foi indisciplinado, né, como o Marcelo já pontuou aqui, ou ele foi indisciplinado, ou é preguiçoso para treinar também, pode ser isso, não sei. Ô, Brenão. Talvez é o comportamento que não seja adequado. Oi, Lima.
ele só faltou chamar o jogador de ruim, né? Só faltou isso. Só faltou isso. E outra coisa, eu achava que quem dava a faixa de capitão era o treinador. Eu achei que ele que escolhia. Pelo menos eu acredito que esse era o papel dele, né? Além de treinar, escolher um jogador para ser capitão na partida. Mas ele não. Ele falou que não sabia quem tinha dado a faixa de capitão, porque ele não foi. Tem ele não clubes, mandou. Lima. Então quem que escolhe Aqui no isso? Brasil, principalmente no Nordeste, quem escala os 11 é o presidente. É o presidente, Não né? é o Então treinador. tudo explica. O treinador só Então- tem a prancheta pra tirar no segundo tempo. Só para fazer substituição. Ou então, Marciano, nem ele faz isso, né? Ele só tem ali o nome para dizer, o treinador fez tal mudança, mas quando vê isso, são outros também. Tem uma mãozinha por trás. Tem uma então. mãozinha. Tem um. E tem um apito amigo também, viu? Que às Às vezes. vezes, né? Às vezes vem também, vem pacote completo, meu amigo. Breno, vamos girar com os Isso. placares da rodada, Breno. Tem muito placar e a hora tá voando. Isso, a hora tá voando. Vamos acelerar agora. São agora 8 horas mais 39 minutos. Ô, Roberto Marques, o que foi que nós tivemos pelo Campeonato Paraense, meu caro Roberto? Então, Campeonato Paraense ontem tivemos o clássico Repá, Breno, e houve empate em 1-1 entre a equipe do Remo e a equipe do Paysandu, Breno. E aí? O Paysandu com o Remo, sempre quando tem esse clássico, né, Marciano? Sempre. Clássico duro, né? Clássico difícil de ter vencedor. Clássico difícil, duro. E aí, Marciano, o que é que a gente pode dizer desse clássico Repá? Um time que está se reforçando para a Série A e um time que está se reforçando ali para jogar a série C, né? O Paysandu. São dois times duros no seu estado lá, duro de vencer, são dois times difíceis, mas hoje a gente vê uma disparidade, né? O Remo muito melhor, muito superior, mas eu assisti esse jogo, o Paysandu mandou e desmandou na partida, não perdeu por pouco o time do Remo. Acho que hoje a gente olhando esse elenco do Remo, Série A, e o elenco do Paysandu Série C, a gente vê um time muito limitado do Remo e o Paysandu em crescimento. Daqui a pouco o Paysandu volta para a Série B. E lembrando, Breno, que no primeiro tempo o atleta do Paysandu foi expulso, né? O Paysandu perdeu um jogador expulso, né? O Brian foi expulso no finalzinho do primeiro tempo e aí jogou no segundo tempo todo com um jogador a menos a equipe do Paysandu. Lembrando que o Paysandu abriu o placar, né, com o Ítalo, né, e o Diego Hernandes empatou para a equipe do do Remo, né, no segundo tempo. No bate-rebate ele pegou e chutou para o fundo das metas da equipe do Paysandu. Mas no jogo todo o Paysandu também foi melhor, também foi muito bom, não se acanhou, não deu ousadia ao Remo. Mas no primeiro tempo o Paysandu jogou muita bola, jogou muito. Infelizmente foi prejudicado por essa expulsão do Brian no primeiro tempo. E no segundo tempo jogou com o segundo tempo todo um jogador a menos, mas a equipe do Paysandu foi guerreira, porque o jogador a menos é difícil você marcar, né? O seu adversário, ainda mais se tratando de um clássico de rivalidade. É muito bom, foi as duas torcidas, e parabéns às duas torcidas do Remo e do Paysandu, que lotaram o Mangueirão. Não sei se você já viu o Mangueirão, Breno, ontem, o jogo, né? Mas a torcida do Paysandu e a torcida do Remo fizeram um bom espetáculo ontem. Gostei muito do que presenciei. Público bom. Público muito bom entre o jogo Repá. Então, saiu muito bem o placar. Para mim, o time do Remo, pelo fato de ter qualificado o seu time, de ter jogadores como José Wellison, né, jogadores como o Iago Pikachu, né, que já foram outroras, né, do Fortaleza, poderia render mais a equipe do Remo. Então ontem, para mim, ficaram muito acanhados, o Iago principalmente, né, e o Paysandu, né, gostei muito do Ítalo, gostei também do Pedro, né, o Pedro também que fez Pedro Cleiton, né, o centroavante da equipe do Paysandu, gostei muito. O Ítalo, quanto teve fôlego, jogou muito, né?
Perdeu vários gols, inclusive no primeiro tempo, que já era para ter matado ontem, né, do lado do Paysandu. E é isso, do lado do Remo, como eu falei, eu destaco aí as péssimas atuações do Iago Pikachu e também do José Wellison, né, que para mim ontem não jogou nada, entendeu? Não jogou nada. Destaque para o Hernani, né, o Diego Hernani, que foi o autor do gol, jogou bem ontem, chutou em gols, né, mas infelizmente esses dois jogadores que era bem esperado, infelizmente foi abaixo daquilo que a gente pudesse esperar do José Wellison e também do Iago Pikachu, Breno. Muito bem. E aí, Matheus Lima? Pois é, Brenão. Roberto já detalhou bastante o que foi o jogo, mas acho que o Paysandu, esse empate, foi muito mais um gosto de vitória para o Paysandu do que propriamente pelo Remo. Pelo investimento, pelo que foi o jogo, pela circunstância de ter o Brian expulso. E é isso, né? Acho que pro Remo saiu com a sensação de frustração, que poderia ter sido melhor, poderia ter feito mais, tanto pela equipe que tem, pelo que está se formando, né, no Remo, todo investimento, e pelo fato de ter tido um a mais durante todo o segundo tempo, né, e não conseguiu fazer ali ganhar o jogo. Mas também um detalhe que vocês chamaram bastante atenção foi a torcida. Que festa linda, viu? Perfeito. Pois é, nós tivemos pelo Campeonato Carioca, às 8h44 aqui, nós tivemos pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentou o Sampaio Corrêa e venceu e goleou, na verdade, por 7-1 a equipe do Sampaio Corrêa. A nota triste do jogo foi que o jogador do Sampaio Corrêa, né, o Alexandre, ali com 13 minutos do primeiro tempo, teve uma convulsão, né? E graças a Deus que ele está bem, está hospitalizado, tá tudo bem, fez exames também. E vocês percebem, né, que em uma das imagens o Pedro é um dos primeiros que chega lá perto do Alexandre, né? Ajoelha próximo do Alexandre. Alguns jogadores ali do Flamengo também ficaram muito tensos ali. Foi um momento realmente muito tenso. A imagem é muito forte, inclusive, né? De ser acompanhado. Mas enfim, o Flamengo goleou por 7-1, Marciano. Um resultado que já era esperado, né, Marciano? Por mim sim, que eu botei 8-0 e quase que eu cravo, né? Faltou pouco. Eu já esperava isso, né? Esse placar elástico, é um time frágil, o Sampaio Corrêa. O caso com o jogador do Sampaio foi um caso lamentável, né? Foi um acidente de trabalho ali onde o jogador passou mal. Melhoras para ele, mas o placar foi justo. Acho que a goleada do Flamengo foi justa. Agora não gostei do que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo ganha a partida, né, a primeira do quadrangular, e já cai diretamente, sem jogar as outras partidas, nas quartas de final. Eu não entendo esse regulamento do Campeonato Carioca. Eu não entendo ele, como funciona, porque ele é muito confuso. Colocaram um grande para jogar o quadrangular, uma vitória já tira ele. Como assim? E os outros jogos? Não tem importância? Que situação é essa? Que o time grande só ganha um e já vai para as quartas de final. Agora vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. Quem se deu mal foi o Botafogo, que vai pegar um time forte, um time a qual ele não esperava, e vai vir motivado com essa vitória, né? E se vencer no meio de semana aí o Brasileiro, aí o Botafogo que se prepare, que o time vai vir daquele jeito, querendo chegar na semifinal. Mais uma, né? Mais uma, exatamente. Eu também não entendo esse regulamento do Campeonato Carioca, não. Ô, Roberto Martins, o Flamengo venceu por 7-1. Já era esperado. Quase que Marciano acertou, viu? Eu tava me lembrando disso aqui. Quase que Marciano acertou. Era esperado, não. Era esperado, até porque pela fragilidade que a equipe do Sampaio, né? É uma pena, né? O jogador aos 13 minutos, o Alexandre, que Deus dê melhoras a ele, que ele saia logo rapidamente para voltar a jogar bola. É uma pena você perder o seu jogador, destabiliza mentalmente a equipe, né? Porque o jogador que era titular da sua equipe, você perder assim logo aos 13 minutos do primeiro tempo, estabiliza tudo, estabiliza mentalmente, estabiliza em relação à estrutura de time que já tinha armado o seu treinador. Então, para mim, também além da fragilidade, né? Foi, infelizmente, péssimo para a equipe do
Sampaio. Bom para a equipe do Flamengo, que não tem nada a ver com isso, lembrando que não foi time todo titular do Flamengo, alguns jogadores não jogaram, vai jogar amanhã contra o Vitória, né? E é uma pena, né? E também em relação ao Campeonato Carioca, é uma bagunça total, rapaz. O cara já tava lutando pelo rebaixamento, agora tá lutando pelo título. Brincadeira, viu? Nada sem comentário. Todo mundo sabia disso aí, como era o regulamento. Concordaram por quê? Regulamento todo estranho. Hein, Lima? Pois é, não dá pra entender esse regulamento do Carioca, não. Por mais que eu tente, veja, reveja, mas não entendo, não. Quando eu acho que eu tô entendendo, aparece um ponto aí, destrói tudo, pronto, é isso. Sobre o Alexandre, é isso, é pedir a Deus que restitui a saúde dele o mais breve possível para que ele possa voltar aos gramados, né? Ele que já, inclusive, sofreu um acidente em 2024, após uma partida contra o Botafogo. Ele saindo do estádio, acabou se envolvendo em um acidente de moto e aconteceu essa fatalidade, né? Aí no jogo contra o Flamengo. Mas que Deus possa estar recuperando ele o mais breve possível, que ele saia dessa situação e volte para os gramados o mais breve possível. E o Flamengo, né, fez o que se esperava, o que era para ter feito mesmo. Agora o que não dá para entender é isso, né? Você tá brigando para não cair, de repente já tá brigando pelo título, uma vitória só, você já tá brigando. Realmente totalmente incompreensível esse regulamento. É o que Marciano falou, esse regulamento é todo estranho, não dá para você entender, não. Sinceramente, é complicado. A gente tivemos também o Vasco, como o Marciano já destacou, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0 ontem, Marcelo, lá em São Januário. Com certeza, o Botafogo não queria jogar essa partida, né, com seus titulares, não sei o motivo. O presidente queria jogar com todos os garotos da base esse jogo, que é um clássico. Queria poupar os jogadores para o meio de semana e o fim de semana que vem. A federação vetou, disse se ele entrasse com um time base, reserva, ia ser punido o Botafogo. Então o que o Botafogo fez? Mesclou jovens da base com titulares no primeiro tempo, 7 titulares e 4 reservas, né? Considera reserva, que são da base. E no segundo tempo botou 5 garotos da base. E foi aí que o Vasco cresceu no segundo tempo e achou os gols. O Vasco tem culpa? Não. Quem tem culpa é o Botafogo, que foi irresponsável de ter entrado com a garotada, não se interessou pelo resultado nem pelo jogo e sofreu uma derrota, vamos dizer, humilhante, né? Porque o Vasco não faz medo a ninguém. Com certeza. E aí, Roberto Martins? Breno, cortou aqui, repete aí. Não, a vitória do Vasco 2-0 em cima do Botafogo. Então, a vitória do Vasco, né? O Vasco foi, pra mim, o Botafogo não jogou nada ontem não, Breno. Eu esperava mais do Botafogo. Infelizmente, não jogou nada. O Vasco foi... No primeiro tempo, pra mim, dominou mais do que o segundo tempo, apesar de ter ganhado o jogo. Entendeu? Eu entendo assim. Mas fez o placar. Parabéns aí, né? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos jogos. Vamos torcer para ver o que vai acontecer aí. E aí, Matheus Lima? Pois é, Brenão. O Vasco aproveitou, né? Aproveitou. O Botafogo não queria jogar. Se ele tivesse a opção de dizer, eu não vou jogar esse jogo, ele não iria. Porque realmente o Botafogo não estava querendo jogar. Inclusive, uma coisa interessante, viu? O Botafogo abriu mão de 50% ali da sua torcida, da sua renda, para ficar apenas com 5%. Isso porque o jogo era para ser no Maracanã, não teve como ser, e ia ser em Volta Redonda. Só que nem o Vasco nem o Botafogo queriam ir para Volta Redonda jogar lá. Então fizeram um acordo lá e jogaram em São Januário mesmo. E aí o que seria de 50% da torcida para cada lado ficou apenas 5% para o Botafogo. Por toda aquela questão lá de segurança que envolve o São Januário, né? Que não tem a segurança. Então, o Botafogo aí, se pudesse não ter jogado, com certeza eles iam dizer, não, pode dar os 3 pontos aí pro Vasco, que tá tranquilo, tá tudo certo. Até porque já tá classificado, né? Já tá classificado, não precisa mais jogar, então foi só porque tinha que ir mesmo. E o Vasco se aproveitou, fez o que tinha que fazer, ganhar mesmo, e foi isso.
Muito bem, as quartas de finais, Marcelo, se eu não estiver enganado, está assim aqui, pelo menos é o que eu estou vendo aqui, né? Vasco e Volta Redonda, Fluminense e Bangu, Flamengo e Botafogo, correto? Corretamente, isso mesmo, e já começa no próximo fim de semana de carnaval. Ei, meu amigo, o bloco do Cariocão vem aí. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês o palpite de amanhã, Flamengo e Vitória. E aí, Marcelo, você espera o que de Flamengo e Vitória pelo Brasileirão amanhã? Mais uma surra do Vitória, não levando pro coração, viu, Roberto? Calma, não me ataque agora. Acho que o Flamengo é um time superior, todo mundo sabe, favorito pelo elenco, as peças que tem no banco de reserva e os titulares, muito superior ao Vitória, que é um time modesto, é um time de jogadores de Série B, Série C, são jogadores desconhecidos, muitos ali nunca foi visto no cenário nacional, então é um time com dinheiro e um time sem dinheiro, vão jogar e a gente já sabe o placar. Se o Vitória segura o time do Flamengo, que é muito difícil, o empate ali, arranca um empate, isso é mesmo que uma vitória pro Vitória, o time do Vitória. Mas a gente garante e dá pra ver pelo cenário que o Flamengo ganha e ganha bem, acho que 3-0 o time do Flamengo. 3-0 pro Flamengo, muito bem. Ai, tá bom, Roberto, não leva pro coração não, viu? Fala, ô Matheus Lima. Com todos esses dados que Marciano trouxe, eu vou arriscar em 3-1 pro Flamengo. Rapaz, 3-1 pro Flamengo. E aí, Roberto Martins? 3-1 Vitória. Rapaz. Vai ser um jogo difícil. Rapaz. 3-1 Vitória, vai ser um jogo difícil. O Flamengo tem mais time do que o Vitória. Tem mais elenco do que o Vitória. Tem mais jogadores bons do que o Vitória. Jogadores selecionados. Mas 3-1 Vitória. 2 gols de Marinho e 1 gol de Eric. E 1 gol do Flamengo vai ser de Lucas Paquetá. Esse cidadão aí é brincalhão, viu? Rapaz. Rapaz, não, Marcelo, eu achava que ele ia dizer assim, não, olha, vai ser um jogo muito equilibrado, mas ele já foi assim já. 3-1 pro Vitória. Ele já lançou o placar do início, já foi. A última vez que ele falou que o Vitória ganhava, ele ganhou de 8-0. O Flamengo deu nele. Isso naquele dia foi naquele dia. Hoje é outro jogo. Mas é outro jogo que as coisas por tudo pode acontecer, viu, velho? Inclusive nada. Tá bom, tá certo. Eu vou 2-0 Flamengo. Pronto, só pra ser do contra. É isso. Bom, você tem a última notícia aí pra gente ir embora, Roberto? Do Alan? Ainda tem placar, viu? Placar ainda, viu? Muitos placares. Placar? Qual? Temos, eu já dei meu placar, 2-0 temos Flamengo. Placares de outros campeonatos. Paulista não foi dado aqui, o Corinthians perdeu pro Palmeiras, sim, rapaz. 1-0, o São Paulo ganhou de 2-1 do Primavera, o Santos ganhou do deixa eu ver aqui, rapaz, Horizontino. Foi do Capivariano? Foi? Horizontino, o Horizonte. Novo Horizontino. Não, o outro. O Horizonte é alguma coisa lá. Noroeste, 2-1, com estreia, né, do Rony marcando gol, né? O Rony entrou, fez gol, ganhou de 2-1 o Santos. O time do Bragantino empatou com o Velo Clube 1-1. E tivemos o Capivariano ganhando do Mirassol 1-0, viu? É a zebra da rodada, é esse resultado. O Mirassol tá caindo de tabela para baixo. E já temos o primeiro rebaixado do Campeonato Paulista. 6 jogos, 1 ponto. Ponte Preta rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista. 30 segundos para você, Roberto Martins. Muito bem, né, Breno? A troca entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo anunciou por empréstimo a contratação de Alan, né, para o Corinthians. É ele que vai até o final dessa temporada. O volante meia Alan está indo agora para o Timão disputar a temporada 2026, Campeonato Brasileiro, restante do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, por aí. Valeu? No Corinthians. Breno Pereira. Paulo André mandou mensagem aqui, viu, Marcelo? Diz que o Beto tá falando muita besteira, diz que o Flamengo vai meter 5-1 no Vitória, mãe. Pronto, toma o que você queria, Roberto. Na opinião dele. Não, mas é a opinião do ouvinte, você tem que respeitar a opinião do ouvinte. Não, se o ouvinte tá dizendo.
Tô respeitando. Se o ouvinte tá dizendo que vai ser 5-1, é 5-1. Eu vou fazer o quê? 5-1 pra ele, vai ser 3-1 vitória. Pronto. Tá bom. Vamos lá, rapidinho aqui, Breno Pereira, no Campeonato Alagoano, fazendo um giro aqui rapidinho, foi definido as semifinais do Campeonato Alagoano, viu? E temos um time rebaixado para a segunda divisão. Só cai um no Campeonato Alagoano. O time do CSE foi rebaixado com 4 pontos. O time do Cururipe tinha 2 pontos, mas ganhou do CRB por 2-1 de virada e se salvou chegando a 5 pontos. Então, a zona de classificação ficou assim: Asa líder com 17 pontos, CSA com 17 pontos, o CRB, o terceiro, com 13 pontos, perdeu mais uma, já a segunda seguida. O time do Murici perde para o Asa por 2-0, fica na 4ª posição com 8 pontos. O time do Penedense fica na 5ª posição com 5 pontos. O Cruzeiro de Arapiraca fica na 6ª posição com 5 pontos. O Cururipe é o 7º com 5 pontos. E o último colocado, o CSE, o 8º com 4 pontos. Então cai o 8º, o último colocado é rebaixado para a segunda divisão. O CSA foi rebaixado. E os 4 que vão fazer as semifinais. Ficou assim: o primeiro pega o 4º, o segundo o terceiro. Então, pela ordem, o Asa pega o Murici. O primeiro jogo lá em Murici, o segundo na casa do Asa, em Arapiraca. Segunda rodada, segundo jogo, temos CSA e CRB, o clássico das multidões. O CRB joga em casa o primeiro jogo, primeira partida em casa. O segundo jogo na casa do CSA no Rei Pelé. Os dois jogam no Rei Pelé, primeiro do CRB, segundo do CSA, mando de campo, porque o CSA fez a melhor campanha. Quem fez a melhor campanha joga o último jogo em casa. Então Asa e CSA fazem os seus jogos em casa para decidir quem vai para a grande final. Muito bem, Marciano Santos trouxe aí para vocês esse resumão do Campeonato Alagoano, que vai pegar fogo nessa reta final. Ô, meu caro Marciano Santos, vamos aí ao seu detalhe final e amanhã a gente volta com muito mais, Marciano. Com certeza, Breno Pereira. Mandar um abraço aqui pro Matheus Lima, Roberto Martins, Jailson Santos, você, Breno Pereira, todos os ouvintes. O Chico do Nana, né, que não mandou áudio hoje, não mandou um alô, a gente mandou um abraço para ele, toda a sua família, minha namorada também, a Anne, tá na audiência, e todos os amantes do futebol que tá espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo ouvindo em uma das emissoras. Um cheiro para cada um de vocês e amanhã às 20 horas a gente tá de volta aqui para falar muito de futebol. Um abraço. Muito bem, Roberto Martins já tá aqui, rapaz, reclamando do quê, Roberto? Pelo amor de Deus. Roberto Martins aqui com o microfone. Vamos pagar o lanche. Tá bom. Eu vou pagar muito hoje. Hoje ainda não, Roberto. Vai lá o seu detalhe final, rapaz. Detalhe final, Brenão, que a gente volta amanhã. Lembrando que amanhã tem Flamengo e Vitória, estádio Manuel Barradas, mais de 28 mil ingressos já vendidos, Brenão. Lembrando que tem torcida dividida amanhã, 3 mil pro lado do Flamengo e mais de 27 mil gritando negou, Vitória, viu? Meu amor. Tá bom, tá certo, tá bom. Com essa eu vou até me calar, viu? Fala, Matheus Lima, um abraço pra você e até amanhã. Antes de Matheus, peraí, Matheus, me perdoe. Lembre-se sempre por onde o esporte anda, a nossa equipe comanda. Aquele abraço, torcedor. Ele não vai, não. Esse é Roberto. Esse é Roberto Martins, rapaz. Agradecer, Breno, agradecer a você, ao grande Roberto. Amanhã, vamos ver como é que vai estar o homem aqui, viu? Vamos ver. Você vai ver como é que ele vem amanhã. Ô, rapaz. Pronto, preparado e querendo. Vamos ver se ele vai estar animado desse jeito. E agradecer também essa massa enorme, arretada de torcedores aqui, ligadinhos no Opinião em Jogo, né? Até amanhã, um abraço a todos, boa noite. É com essa alegria de Roberto que a gente encerra o nosso Opinião em Jogo. Agradecer a todo mundo que esteve na sintonia. E amanhã a gente volta às 8 da noite com mais uma edição do programa, tá bom? Grande abraço a todos, boa noite, boa semana, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Os internacionais do rádio.